E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vou trazer um videozinho aqui mostrando esta placa aqui, essa belezura. Esta aqui é uma GTX 980 da Zotac. Olha, ó, ela é Zotac, ela é a versão Amp Edition GTX 980. Ela é de 4 GB de VRAM. Tá aí, ó. 4 GB, 256 bits, GDDR5. E aqui tá falando que ela made in China, né? O chip dela é o GM204 e é uma plaquinha aí que tem o chip de 2014. Então vamos ver aí como ela se sai em 2023. Vou tirar ali a minha RX 580. Só tem um detalhe que ela é dois conectores de 6 pinos, né? Ali eu acho que a fonte só tem um, mas tem uma variação por segundo. Mas a gente vai ligar ela ali e ver como ela funciona. Vou trocar e já mostro para vocês trocando. Aqui ó, no Tech Power Up GTX 980, 2048 cores, né? 4 GB, muito parecida com a RX 580, né? Só que o que muda aqui é que a RX 580 tem 32 ROPS e a 980 tem 64, né? Tirando que o clock da 980 é um pouco maior, é um pouco mais alto, né? É um pouco mais alto do que a 580 default, mas a 580 vem com, a minha pelo menos tem 8 GB e a 980 só tem 4, né? Então eu acho que o que mais vai fazer ela sofrer aqui vai ser a questão dos 4 GB. Aqui ó pessoal, já deu uma desmontada aqui no PC, né? Tirei dali. Aí minha RX 580. Agora é trocar as placas. Aqui ó, em comparativo de tamanho, né? Essa 980 da Zotac, como ela é triple fan, ela é mais larga, é mais comprida. Mas a RX 580 ela é mais larga. As fãs dela são maiores e ela é mais larga. Depois eu vou fazer um vídeo específico comparando as duas em questão de potência. Pronto, pessoal. Placa instalada. A Zotac está instalada, a GTX 980. Uma questão aqui, essa fonte, a VS500 da Corsair, ela não tem mais de um fio desse aqui separado, né? O único fio que sai dessa fonte é esse aqui, que ele sai essa distribuição aqui para 2 fios de 8 pinos. Ele não tem 2 fios próprios que saem da fonte. Não sei se isso interfere no consumo e na potência da placa. Me botem nos comentários se vocês sabem se interfere. Eu particularmente não sei, irei pesquisar se interfere. Mas o único jeito de ligar, como ela é dois conectores de 6 pinos nessa fonte, é desse jeito, utilizando aqui a própria bifurcação que vem da fonte. Dei uma arrumada aqui no cabo. Querendo ou não, esse gabinete aqui, você não consegue mandar esse fio de 8 pinos aqui da CPU por trás, então ele tem que passar aqui mesmo. Eu passei ele por baixo da placa aqui, é feio, mas é o único jeito. Então agora é fechar e vamos testar. Ah, outra coisa, arrumei aqui, né? Tirei o HD que estava aqui no meio, aqui pendurado, e coloquei ele ali dentro presinho, para ver se dava uma melhorada aqui no gabinete, né? Deixava mais espaço. Tá aí, pessoal, tá instaladinho aí. Deu aqui vídeo aqui, né? Tudo certo. Agora vamos começar os testes. Aqui, ó, pessoal, o GPU-Z reconheceu a placa certinho e tá com o driver mais recente, né? Agora é partir para os testes. Então, pessoal, o primeiro teste aqui vai ser no FPS Benchmark, no CSGO. E só apertar aqui e começar o teste. Vamos ver, eu trago o resultado para vocês.
CSGO é um teste que utiliza muito processador, mas a primeira passada deu 206 fps e na segunda passada deu 236. Utilizando a resolução que eu jogo, que é 1024 por 768, 4x3, tudo no baixo. Aí, ó, pessoal, vou mostrar aqui para vocês a configuração que tá, né, ó. Configurações de vídeo, exibição, 1920 por 1080, FPS ilimitado, para ele gerar o máximo que ele consegue. Ó, anti-serrilhado TAAU, isso ali desligado, aqui desligado, essas primeiras opções, e o resto, o preset tudo no Ultra. Ó, ela consumindo aí, ó, 3.3 GB, né, de VRAM dos 4 GB que ela tem, consumindo aí quase 4 GB de VRAM, né, mas empurrando 60 FPS no Ultra, no The Witcher 3. Eu às vezes cai um pouco, mas no geral aí você consegue jogar no Ultra aí na média de 60 FPS em Full HD. Às vezes mais, às vezes menos, mas essa média. Aí, ó, pessoal, esse aqui agora é um jogo mais recente, né? Ela já identifica ali, ó, Ryzen 5, né, 3400G com a GTX 980 de 4 GB, né, mas ali tá marcando que tem 3,36. Aí esse aqui eu acredito que vai ser o que ele mais vai sofrer, né? Porque é um jogo atual e esses jogos atuais tá pegando muita memória RAM, muita VRAM. Esse aqui é o preset que eu vou testar, ó. Você sem o Fidelity FX ligado, eu vou jogar com ele desligado aqui. E esse é o preset, qualquer coisa vocês pausam para ver. Sei que ali já tá no vermelho, né? Falando que já tá, vai consumir 3 GB. E ela só é de 4, né? Esse jogo aqui é um dos jogos que consomem já mais RAM. Então, vamos botar aqui para iniciar um save. Então é isso, pessoal, rodando aqui o teste. Tá 60 fps, mas você vê que o consumo de VRAM já está batendo os 4 GB da placa. Então, querendo ou não, você vê dando um certo stuttering, mas ela está mantendo a 60, às vezes cai em 50 e pouco. Quando acontece uma animação mais forte no jogo, dá uma travada, cai para 30, mas não é nem pelo uso da placa, porque você vê que o uso da placa está em 80%, 80 e pouco, muito mais pela utilização da VRAM, que falta VRAM para a placa. Provavelmente, se tivesse mais VRAM a placa, o uso dela estaria mais alto e o desempenho dela melhor. Aqui não só o uso da placa não está tão alto pela VRAM estar estourada, como o uso do processador também está muito alto, podendo sim gargalar a placa. Então, por esses dois motivos, remete esse FPS um pouco mais baixo, esse FPS baixo no jogo. Outra configuração agora com o Fidelity FX ligado, né? No modo qualidade equilibrado. Vou deixar ele aqui no equilibrado aqui, o mesmo trecho. O jogo já tá um pouco mais bonito, né? Realmente, o que mais afeta aqui a gameplay no caso dela é a memória, é a RAM dela, né? A VRAM dela, por ter 4 GB só. Então a média é essa, dá para normalmente você jogar aí a uns 60 FPS, mais um pouco mais abaixo. Ela consome, esse jogo aqui consome claramente quase os 4 GB dela. Na verdade, se ela tivesse mais VRAM seria ideal, mas no Resident Evil 4 o que faz ela ter um desempenho inferior e jogar no baixo é a questão da VRAM mesmo, dos 4 GB. Falta VRAM para a placa nesse jogo. Agora um teste aqui no Elden Ring.
É um jogo muito bonito e também muito pesado. Ele roda aqui na média de 50 FPS. No alto ele utiliza 100% da placa, mas no médio baixo, o que mais me surpreendeu é ele não utilizar 100% da placa e ainda assim não passar dos 60 FPS pela utilização da VRAM estourada em 3.900, 3.700 megabytes. Então, deixando bem claro que a questão dos 4 GB só da placa influenciando muito aqui na geração de FPS. No Cyberpunk, o desempenho foi um pouco pior, na questão de 35 FPS, 40 FPS no máximo. É um jogo que utiliza não só muito processador, como acaba com a VRAM da placa. Chegou a utilizar 4 GB da placa, com 97%, 99% da placa de uso, e ainda assim não passou dos 40 FPS no médio. No baixo, deu para dar uma respirada, ganhou um pouco de FPS, mas ainda assim não conseguiu atingir os 60. Utiliza muita VRAM. É um jogo que utiliza muita VRAM e muito processador. É um jogo literalmente muito pesado para ela. Não consegui rodar Hogwarts Legacy com a placa. Tentei de tudo, verifiquei arquivo, desinstalei e instalei várias vezes. O Hogwarts Legacy não abriu de jeito nenhum. Pelo menos foi a minha experiência. Eu não consegui abrir o Hogwarts Legacy com a GTX 980. Testei com a minha RX 580, depois retirei a GTX e botei a minha RX 580, o jogo abriu normal, mas eu não consegui abrir o jogo no menu principal com a GTX 980. Não sei se é a questão da VRAM baixa ou questão de driver, não tenho outra placa aqui da Nvidia para testar, mas eu não consegui abrir as considerações finais. A GTX 980 é uma boa placa, ainda é uma placa muito forte para jogos mais antigos. Você pode ver que ela roda The Witcher aí ainda 60 FPS no Ultra, e é um jogo que foi recém atualizado, é um jogo ainda muito bonito. Joga Mad Max, qualquer outro jogo mais antigo, ela roda no Ultra, roda no alto tranquilo. Não tenho aqui para me testar o Red Dead, o Spider-Man e o God of War, que eu queria ter esses jogos para testar, mas eu infelizmente não tenho para fazer testes para vocês, para mostrar como ela se sai com eles. Mas no geral, ela é uma placa muito forte, ainda muito boa atualmente para você jogar os jogos, mesmo se você tenha que jogar no baixo, médio baixo, mas ela ainda é uma placa muito boa em questão de se você encontrar ela por um preço bacana. Então, se você encontrar ela por um preço bacana, eu super recomendo. É uma placa muito boa. E se você está procurando jogar jogos FPS e só tem essa placa, é uma pedida e tanto, porque ela empurra muito FPS. Minha experiência foi essa. Acredito que se tiver algum técnico que mexe com VRAM e colocasse mais VRAM nessa placa para fazer um teste, seria muito bom. Seria muito bacana. A gente teria testes aí que ela empurraria muito mais FPS nesses jogos atuais. Muito obrigado por assistir, obrigado pela sua atenção. Te vejo no próximo vídeo e valeu!